Olá, gente! No vídeo de hoje nós estamos aqui mais com React. Essa vez é o React do Despertar de novo. As mortes mais brutais do futebol Brasil e o resto do mundo. Meu Deus, vai ter até do Brasil, velho. Nem imagina como é que vai ficar isso daqui do Brasil. O vídeo foi postado no dia 10 de abril, então eu tô reagindo a esse vídeo, eu não sei quando. Eu nem olhei o dia hoje, velho. Então, bora pro react. Já tá um aviso aqui, eu já li o aviso do último vídeo, então vocês podem ler esse aviso se vocês quiserem. Já vou até dar o like nesse vídeo aqui do canal dele, bora lá! O incidente do centro de criança Era um dos maiores jogadores do Vasco da Gama. Para você ter ideia, no início dos anos 90, Denner era considerado o sucessor natural do Pelé. Era o maior talento do Brasil na época. Era como se fosse o Neymar no seu auge. Ele já estava com as malas prontas para ir jogar na Europa. Mas em abril de 1994, ele viajava de carona com um amigo da cidade de São Paulo para o Rio de Janeiro. Como a viagem tinha sido longa e ele estava exausto, Denner deitou o banco do passageiro até o limite, puxou o cinto de segurança e foi dormir tranquilo. A viagem estava quase no fim e eles estavam a poucos minutos de chegar em casa. Mas dirigir com sono pode ser tão letal quanto dirigir sob efeito de álcool. O amigo que estava dirigindo acabou cochilando no volante e em questão de segundos o carro saiu da pista e cravou a frente direto em uma árvore. O impacto foi violento. O motorista saiu praticamente ileso, mas Denner não resistiu. Eu não vou mostrar isso, velho. De jeito nenhum eu vou mostrar isso. Vou ter que censurar essa parte, velho. A perícia revelou um detalhe cruel. Denner não morreu por causa da pancada na árvore, mas sim por asfixia. Como o banco dele estava totalmente deitado para dormir, na hora da colisão frontal, o corpo escorregou para a frente. O cinto de segurança travou instantaneamente, do jeito que foi fabricado para fazer. Só que, em vez de segurar o peito do jogador, a faixa escorregou e foi parar direto no pescoço, estrangulando o jogador. O Brasil perdeu um dos seus maiores talentos por uma pequena sequência de erros. Nossa. O incidente da comemoração. Peter Bia Sangzuala era um volante de 23 anos do Bethlehem Ventlang FC, disputando É o que, mano? Qual que é o nome do time? uma liga regional na Índia. Em 2014, seu time perdia o jogo por um gol de diferença, mas aos 17 minutos do segundo tempo, ele conseguiu marcar o gol de empate. A adrenalina foi parar no teto e ele saiu correndo para comemorar. Quem acompanha futebol está acostumado a ver todos os tipos de comemorações após o gol. Tem aqueles que deslizam, dançam e os que dão um soco no ar. Mas Peter foi além. Ele engatou uma sequência de saltos mortais para trás. O pequeno detalhe esquecido por ele é que chuteiras com travas de alumínio e gramados esburacados não oferecem a mesma segurança de um tatame profissional de ginástica. No meio de um dos giros, Peter perdeu o eixo e caiu com todo o peso do corpo dobrado diretamente sobre o próprio pescoço. O impacto bizarro fraturou a coluna cervical e destruiu a sua medula espinhal. O que era felicidade virou desespero em segundos. Os colegas que corriam para pular em cima dele congelaram ao perceber que Peter estava estirado no chão, completamente imóvel. Ele foi levado às pressas para a UTI, mas o estrago neurológico era irreversível. O jogador, que passou a vida inteira sobrevivendo aos carrinhos violentos dos zagueiros adversários, acabou falecendo 5 dias depois, ironicamente derrotado pela... Olha, essa imagem é real, velho. Isso aí aconteceu de verdade. Nossa. Por que aquele moleque tá querendo calar aquela grade, velho? Por que, velho? Meu Deus. própria comemoração. Ohio Em outubro de 1998, na província de Kassai, no Congo, cerca de 30 pessoas acompanhavam o time visitante Bena Chad enfrentar os donos da casa, o Bassanga, em um empate tenso de 1-1. Na África Central, tempestades repentinas são normais e o jogo rolava debaixo de tempo fechado, até que algo inusitado aconteceu. Um raio massivo atingiu o gramado em cheio. O estrondo Parece que atingiu o jogador que tava ali, velho. ensurdeceu a arquibancada. E quando o susto passou, o cenário era simplesmente devastador. Todos os 11 jogadores do time visitante, o Bena Chad, despencaram mortos no chão instantaneamente. Mas o detalhe bizarro foi que todos os jogadores do Bassanga, o time da casa, estavam de pé e ilesos. Oxi, por quê?
Natureza parecia ter escolhido um time para torcer naquele dia. As torcidas quase iniciaram uma guerra civil, culpando o xamã do time da casa de cometer feitiçaria. Mas a explicação científica mais aceita diz que o time do Bennett Voltei, vamos continuar o vídeo. Chad usava chuteiras com travas de alumínio. Já o time do Baçanga jogava com travas de plástico moldado e borracha, que são materiais isolantes. Quando a descarga elétrica brutal atingiu o gramado encharcado, os pinos de metal nas solas do time visitante conduziram melhor a eletricidade. Uma tragédia que desempatou o jogo da pior forma possível. O incidente do... Oh, pelo amor de... Ô, mano, desse jeito não vai dar pra gravar vídeo desse jeito não, passando essas propagandas, hein? O incidente do grande Em maio de 1949, o Torino era a máquina de futebol mais temida do planeta. Eles eram tão absurdos em campo que formavam praticamente a seleção italiana inteira. Eles estavam voltando de um amistoso em Portugal, a bordo de um avião trimotor. A viagem longa já estava no fim e a equipe se preparava para o pouso na cidade de Turim. Eles estavam a poucos minutos de casa, prestes a desembarcar em segurança. Mas o clima na região virou uma armadilha. Uma neblina extremamente densa engoliu a cidade inteira. Naquela época, a aviação dependia muito do campo de visão humano. Sem os radares modernos de hoje, a tripulação começou a descer o avião completamente às cegas. Eles voavam a quase 300 km por hora, dentro de uma fumaça cinza, confiando apenas nos instrumentos básicos do painel. O erro fatal foi que os altímetros marcaram a altura errada e eles desceram baixo demais. De repente, rasgando a névoa espessa bem na frente do vidro da cabine, surgiu uma estrutura gigante de tijolos. Era a Basílica de Superga, uma igreja colossal construída no topo de uma colina. Quando o muro de pedra apareceu, já era tarde demais. Não houve tempo sequer para tentar puxar o manche e desviar. O avião bateu de frente, esmagando a fuselagem inteira contra a igreja em um impacto devastador. O choque fulminante matou todos os 31 passageiros a bordo. A Grande Torino só foi derrotada pela morte. O incidente do paraquedas. Em setembro de É pra ser vídeo de futebol ou vídeo de paraquedismo? 1997, os rivais Hallerscher FC e VfL Halle 96 se enfrentavam pela 4ª divisão da Alemanha. Para deixar o clássico mais memorável, a organização contratou um paraquedista profissional para fazer um pouso espetacular, bem no meio do gramado. Do lado de fora do estádio, a multidão se aglomerava nas bilheterias para comprar os últimos ingressos. Enquanto isso, o paraquedista iniciava o salto, mas por puro azar, o paraquedas não abriu corretamente e ele perdeu totalmente o controle da descida. O que era para ser um pouso suave se transformou em uma queda livre aterrorizante. O saltador começou a rasgar o ar, acelerando a mais de 100 km por hora, completamente à deriva. Para piorar, o vento desviou a rota dele, tirando o alvo do gramado vazio e jogando ele em direção à área das bilheterias lotadas. Como se fosse um míssil humano, ele caiu sobre a multidão, acertando 3 pessoas que estavam na fila. O paraquedista morreu. Sem chance eu vou mostrar isso, véi. Sem chance, véi. Morreu no exato instante em que atingiu o concreto e as 3 pessoas atingidas, incluindo um dos jovens da base, morreram esmagadas pelo impacto. A queda livre. Em 2015, no estádio Nuevo Gasômetro, na Argentina, acontecia o clássico entre San Lorenzo e Huracán, na arquibancada superior. Torcedores se aglomeravam apreensivos, esperando mais um gol do San Lorenzo. Já na parte inferior do estádio, um torcedor que estava acompanhado de seu filho pequeno decidiu ir ao banheiro. No momento que ele estava saindo, o San Lorenzo marcou o 3º gol da partida. A torcida lá em cima explodiu. No meio do delírio da comemoração, um jovem torcedor chamado Pablo se empolgou e perdeu o equilíbrio na beirada da arquibancada, caindo de uma altura equivalente a um prédio de 15 andares. Uma queda dessas pode fazer o corpo acelerar até cerca de 112 km por hora. Se eu dissesse que ele caiu direto no chão, já seria bem ruim, mas o jovem caiu exatamente em cima do pai e seu filho. O impacto de um corpo adulto caindo de 50 metros de altura foi esmagador. Pablo morreu no mesmo instante em que tocou o chão. A criança, protegida pelo... Só deixar essa moto chata passar aqui. Meu Deus, ele errou, na verdade era 40, né?
Ele falou 50, mas é 40. Pelo corpo do pai, saiu do acidente apenas com arranhões leves. Já seu pai absorveu o peso monumental da pancada e sobreviveu, mas o impacto destruiu sua coluna, deixando-o tetraplégico até o seu falecimento por complicações em 2025. Diogo Jota. Em 2025, Diogo Jota estava no auge absoluto de sua vida profissional e pessoal. Ele era um dos atacantes mais letais do Liverpool e um grande craque da seleção de Portugal. Tinha acabado de conquistar a Liga das Nações e, para coroar a fase perfeita, casou-se com a sua parceira de 10 anos, mãe de seus 3 filhos. Apenas 11 dias após o casamento, Jota e seu irmão mais novo, André, que jogava no Penafiel, precisavam viajar de Portugal de volta para a Inglaterra. Acontece que, devido a uma cirurgia pulmonar recente, os médicos proibiram Jota de enfrentar a pressurização de um voo. Então Proibiram o Diogo Jota ir de avião, então. ele teve que ir em seu esportivo de luxo. A viagem seguia normal e tranquila pelas rodovias da Espanha, a caminho de casa. Algumas testemunhas relataram que seu carro estava em alta velocidade e a pista estava em péssimas condições. Ao atingir um trecho reto, eles aceleraram para fazer a ultrapassagem de outro veículo. O carro ganhou velocidade extrema rapidamente. Foi no meio dessa Não me diga que a gasolina acabou e o caminhão sem querer atropelou o carro. manobra que um dos pneus do esportivo estourou com violência. Em uma fração de segundo, a máquina perdeu totalmente a aderência e o motorista perdeu o controle. O carro derrapou desgovernado para fora da pista, colidiu violentamente contra a mureta e pegou fogo imediatamente. Um caminhoneiro tentou ajudar, mas as chamas já haviam engolido o veículo, levando 2 jogadores de uma só vez. Os corpos foram encontrados carbonizados, exigindo testes de DNA para a identificação oficial. O incidente do sinalizador. Em fevereiro de 2013, San José e Corinthians se enfrentavam na Bolívia pela Copa Libertadores. Naquele dia, um jovem garoto estava na arquibancada, junto com a torcida do seu time local. Era uma noite especial, afinal, eles estavam enfrentando o Corinthians, o atual campeão do torneio na época. Em determinado momento da partida, o Corinthians fez um gol. Durante a comemoração, um dos torcedores visitantes acionou um sinalizador. Porém, o artefato acionado não era um sinalizador comum de fumaça, e sim um modelo naval, proibido em estádios, que lança um pequeno foguete capaz de atingir 300 km por hora em 7 segundos, projetado para sinalizar emergências em alto mar. No momento Então não é um fogo de artifício, ainda bem. do disparo, o torcedor confessou que se desequilibrou, o que fez o sinalizador ser disparado quase na horizontal. Meu Deus Me assustei com o som, velho. Me assustei com o som do fogo de artifício. O tubo de plástico voou descontrolado em direção à torcida do San José. O garoto não teve sequer tempo de piscar ou tentar desviar. O artefato atingiu em cheio no rosto, atravessando Sem chance eu vou mostrar aquilo, velho. seu olho direito e cravando diretamente no crânio enquanto ainda queimava. A euforia do gol deu lugar ao pânico imediato na arquibancada. Os médicos tentaram agir rápido, mas o impacto Olha só, ai. atravessando seu olho direito e cravando diretamente no crânio enquanto ainda queimava. Vou ter que usar esse YouTube pra censurar as partes. A euforia do gol deu lugar ao pânico imediato na arquibancada. Os médicos tentaram agir rápido, mas o impacto causou um trauma craniano massivo e fulminante. Após o caso, a Conmebol mudou diversas regras e proibiu qualquer artefato pirotécnico em partidas dos seus torneios. 12 torcedores do Corinthians foram detidos, mas um deles era menor de idade e assumiu ser o autor do disparo. No fim, ninguém permaneceu preso e o caso foi arquivado. Deixo uma menção honrosa ao caso da Chapecoense que já foi falado neste vídeo aqui. E não se esqueça, viva saudável, se exercite e ame o próximo. Fiquem todos bem e até a próxima. Até que foi o vídeo meio que eu tenho que censurar tudo, quase tudo. Mano, esse vídeo aqui de acidente de avião me chamou um pouquinho a atenção. Não sei quanto é que eu vou reagir a esse vídeo, mas vou pensar quando eu vou reagir a esse daqui. Então se inscreva no canal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau.